Olá, meus caros. Aqui é o Corvo e volto para apresentar o capítulo 4 da obra Drácula de Bram Stoker. Para aqueles que quiserem apreciar o capítulo mais diretamente por si mesmos, basta acessar o nosso clube do livro, o link está na descrição, para poder realmente fazer essa apreciação por si mesmos e descobrir o texto nas suas minúcias. O Clube do Livro também é um lugar para discutir algumas das impressões que vocês possivelmente tenham. Nesse tópico aqui, eu irei comunicar as minhas, basicamente após a leitura desse capítulo, esse reencontro que tive com ele. O que certamente podemos observar nesse capítulo é que toda a dissimulação, tudo aquilo que era previamente ocultado pelo conde, ele não mais se dá o trabalho de ocultar. Pelo menos aquelas coisas da esfera da sua natureza, do seu castelo, dos seus limites. Digamos que o ocorrido anteriormente entre Jonathan Harker e as vampiras retirou do conde qualquer noção ou necessidade de dizê-lo, porque no fundo ele sabe que Jonathan Harker não é um completo imbecil. O mínimo que ele viu já é mais do que o suficiente para tirar algumas conclusões acerca do que realmente acontece nesses domínios. Estar com as vampiras e estar sobre o domínio delas, sobre o encanto delas, e principalmente presenciar o que elas fizeram com o ser vivo que estava dentro daquele saco que o conde havia trazido naquela noite, claramente, obviamente, uma criança, deixou tudo muito claro para Jonathan Harker. E não há nem mais a desculpa de possíveis diferenças culturais que possam existir entre a Inglaterra e a Romênia, mais especificamente a Transilvânia, porque assassinato de menores, assassinato de crianças é algo bárbaro e vil em qualquer lugar do mundo, na atual época. Não há mais nenhuma desculpa plausível para isso. Então, o conde sabe que Jonathan Harker descobriu mais do que ele poderia imaginar ou esperar de uma forma muito breve. Digamos que o conde tinha planos para Jonathan Harker, mas Jonathan Harker adiantou-se um pouco ao possível planejamento que talvez ele tivesse feito. E tudo está às claras. Visto que Jonathan Harker agora sabe demais, podemos certamente dizer que ele se tornou um perigo, um risco para o conde, porque as coisas que acontecem ali, que acontecem na Transilvânia, sob o seu domínio, não necessariamente são de conhecimento público. Se Jonathan Harker volta para a Inglaterra, se é que isso se encaixava no plano original do conde, se ele volta para a Inglaterra, o conde corre um risco sério de ele ser exposto para a opinião pública, para um conhecimento mais, digamos, de âmbito mais globalizado. Embora não saia da Inglaterra, a Inglaterra é um país moderno, civilizado, e essa informação ela pode correr para vários outros locais, ser levado realmente a uma exposição, uma intervenção sobre o seu domínio e a barbaridade, todo o genocídio que ele provoca ali na Transilvânia. E Jonathan Harker é alguém importante, ele é um advogado na Inglaterra. Ele tem capacidade para fazer isso e levar realmente o conde a uma intervenção. Ele pode levar o conde a algum tipo de julgamento, algum tipo de intervenção em virtude dos atos bárbaros que ele pratica. Então o conde tomou algumas precauções em relação a isso. Ele pediu que Jonathan Harker escrevesse 3 cartas afirmando momentos distintos que culminariam na sua ida para a Inglaterra, um retorno à Inglaterra. E foi aí que Jonathan Harker soube de cara, com as desculpas estapafúrdias do conde, que o correio não passava muito no castelo, que ele
devia antecipar e escrever suas cartas com antecedência, Jonathan Hacker soube que a última carta endereçada, para o dia 29 de junho, quase um mês do ponto onde ele se encontra cronologicamente, aquele momento seria com certeza a data da sua morte. O conde iria se livrar dele, O que, claro, leva Jonathan Hacker a ficar completamente desesperado, a pensar em maneiras de escapar, em maneiras, inclusive, de fazer uma movimentação dentro do recinto que ele se encontra, tentar audaciosamente uma movimentação, uma rota de fuga, que inclusive foi baseada assistindo o conde sair da sua própria janela, e percorrer as beiradas do castelo do lado rente ao abismo. Jonathan Hacker fica em desespero, ele entra em desespero, com razão. Mas o domínio, a opressão do conde não para por aí, porque o conde também passa a censurar mais fortemente o Jonathan Hacker. Ele tira seus pertences, ele fecha mais portas, o mantém agora isolado dentro do quarto. Nesse meio tempo, Jonathan Hacker começa a perceber também movimentações no castelo. Os Sgani, que na verdade são um grupo de ciganos ali romenos, passam a transitar por ali. E Jonathan Hacker tem a ideia de produzir algumas cartas também, que ele inclusive passa a jogar no pátio, endereçar aos ciganos, com também algumas moedas, para que eles pudessem talvez endereçá-las realmente para aqueles interessados que pudessem intervir para o bem de Jonathan. No caso, Peter Hawkins, o seu patrão, e Mina, Só que Jonathan Hacker descobre amargamente que os ciganos ali estão a serviço do conde, que foi algo que eu havia mencionado em capítulos anteriores, que o conde, por mais que ele aparentasse fazer tudo sozinho, ele é um ser de expressão, ele é um monarca, O poder dele, não apenas sobrenatural, mas também o econômico, é claro que esse poder, essa influência compra aliados, e os ciganos são vassalos dele, estão a seu serviço. O conde entra com as cartas que o Jonathan Hacker endereçou a eles, expõe isso ao Jonathan Hacker, e deixa claro que ele está sozinho, ele está literalmente na merda, Além disso, o conde passa também a tirar pertences pessoais do Jonathan Hacker. Ele tira todos os pergaminhos, todos os papéis de carta que estavam disponíveis para ele, ele fica apenas com o seu diário, e tira também alguns trajes, algumas roupas. E, inclusive, o Jonathan Hacker observa o conde saindo do castelo, uma vez, trajado de si, fazendo assim visitas ao povoado mais próximo, Jonathan Hacker se dá conta também que o conde, ao trajar suas roupas, irá passar-se por si e talvez criar alguma opinião pública contrária a ele, ou que seja nociva a ele, para justificar, talvez, tornar mais fácil futuramente que algo de ruim aconteça a ele e que ele possa ser acusado de algum delito, de loucura ou algo nesse sentido, Ou seja, o conde tem tudo nas suas mãos. Ele está realmente ferrado, preso, e possivelmente será acusado de coisas as quais ele não fez, que inclusive acontece, Porque alguns dias depois, uma senhora, de cabelos desgrenhados, desesperada, vai até o pátio do castelo, E pela janela ela vê Jonathan Hacker na torre e começa a acusá-lo, de que ele havia roubado o bebê dela. Uma cena que já havia acontecido anteriormente, com as vampiras, quando o conde as alimentou. Inclusive, quando o conde saiu novamente para ir até a vila, ele levou aquele saco com ele novamente, E ao xingar, ao gritar com Jonathan Hacker do pátio, olhando para a torre, Jonathan Hacker também descobre mais uma vez
a dimensão gigantesca do poder do Conde, que ao simplesmente fazer uivos, comunicar-se com o ambiente, esse som, essa manifestação chega rapidamente aos lobos, tanto que eles rapidamente se unem, né, em forma de matilha, vão até o pátio e estraçalham essa senhora. O Conde controla as bestas. O poder dele é desproporcional. O que Jonathan Harker poderia então fazer? Ele está totalmente com as mãos, os pés atados. Mas, bravamente, ele acaba não desistindo. Ele sempre procura por brechas. E nisso também ele acaba andando um pouco por outros cômodos do castelo, né, através da arriscada tentativa de fuga dele, né, e de chegada a outros alojamentos que não eram possíveis de ser acessados em virtude das portas trancadas. Então ele vai para os beirais, correndo o risco de cair no abismo. Nisso ele consegue chegar até o quarto do conde e depois a um acesso a uma espécie de capela que o conde tinha no castelo. E aí também que ele descobre que o conde fica ativo de noite e descansa durante o período do dia. Ele entra na cripta, ele chega na capela, entra na cripta e vê que o conde lá descansa, com o corpo em um estado inerte, parado, né, com olhos com uma expressão morta, né? É um cadáver, não há vida naquele corpo, mas que de alguma maneira ainda há uma força, algo pulsante nele, algo que apenas descansa, né? Ele ainda consegue sentir a fúria, né? O mal que exala do corpo do conde, algo que inclusive o intimida, né? E faz com que ele corra dali, com que ele fuja daquele lugar. Jonathan Harker volta à cripta do conde, né? à capela, mais uma vez posteriormente. E nisso também ele descobre que o conde não apenas repousa naquela terra, mas que aquela terra e o sangue que ele toma, as duas coisas, né? Tanto a refeição que ele faz com suas vítimas através do vampirismo, como também o descanso na terra, né? Na terra do seu recinto, na terra onde se aloja, né, a sua morada, o seu castelo, recobram as forças dele, tornam-no mais poderoso. A segunda aparição de Jonathan Harker nesse capítulo na cripta, ele descobre o conde mais rejuvenescido, saciado com muito sangue que ele havia tomado, mas também, ao dormir, rejuvenescendo, criando uma aparência mais jovem. Olha a dimensão do poder dessa criatura. E também ele descobre que os ciganos estavam ali no castelo, né, não apenas como passagem ou prestação de homenagem para servir ou agraciar o conde. Eles estavam também começando as preparações para a mudança do conde para a Inglaterra. Trouxeram várias caixas vazias e eles estão enchendo as caixas justamente da terra, porque o conde necessita do repouso, né? Ele precisa da sua revitalização através desse solo profano onde se encontra a sua morada. Então ele irá para a Inglaterra e levará também grandes quantidades dessa terra com ele, né? Digamos que tudo o que havia para dar errado para Jonathan Harker deu nesse episódio. Todas as máscaras que revelam as intenções do conde, né, o que ele pretende fazer, o que ele é, caíram, né, exceto aquelas que apontem para maiores esclarecimentos sobre os negócios que ele quer resolver na Inglaterra. Isso ainda está oculto. Mas todo o resto, toda a essência da sua natureza, 90% caiu, né? Já está às claras. Jonathan Harker já sabe o que ele é. E o que ele planejou, né, ocultou de Jonathan, mas que foi algo que ficou claro com o tempo, né, porque Jonathan já sabia que ele seria entregue à morte, ele seria executado de uma forma ou de outra.
acabou também acontecendo, acabou sendo configurado na medida em que o conde parte, deixa os seus domínios, faz então a sua viagem para a Inglaterra e deixa Jonathan Harker como um cãozinho, como um petzinho para as suas vampiras fazerem o que bem quiserem, se divertirem com ele da forma como elas bem entenderem. Algo que ele certamente não gostou, né? E que termina o capítulo desesperadamente tentando fugir do castelo de novo pelos beirais, correndo um sério risco de cair no abismo e morrer de vez. Algo que ele ainda acha mais digno, né, do que morrer, né, ou ser torturado, escravizado por aquelas meretrizes do mal. Muito bem, é um breve resumo, são breves impressões. Caso vocês queiram aprofundar, consultem o capítulo lá no Clube do Livro, por si mesmos. Um abraço, meus caros.